Olá, bem-vindos a um episódio muito especial das Pessoas da Casa. É uma espécie de meta-episódio, porque as pessoas da casa estão efetivamente nas suas casas. Eu sou a Joana e comigo tenho o Gabriel Augusto. Olá, Gabriel. Alô, tudo bem? Como estás? Estamos cada um na sua casa a cumprir aquilo que são as regras de isolamento social e de confinamento, às quais todos nós estamos um bocadinho a viver estas regras e a cumpri-las para fazer a nossa parte, mas não quisemos deixar de estar convosco e de aproveitar esta oportunidade para estarmos efetivamente nas nossas casas, apesar da flag ser um bocadinho também a nossa casa, mas não deixar de manter aqui o contacto convosco e daí surgir esta oportunidade de gravarmos com o apoio técnico do nosso Rui, que também está aqui connosco, na sua própria casa, este episódio especial dos Pessoas da Casa com o Gabriel. Gabriel é um dos rostos mais conhecidos da Flag, posso dizer que noutros episódios algumas pessoas referiram como tu, Gabriel, sendo o ponto de contacto de quem frequenta as nossas formações. Mas eu tenho alguma curiosidade em saber como é que o Gabriel, que agora é diretor-geral da Flag, chegou à Flag. Antes de chegarmos aí, quero saber, muito curiosa para saber como é que foi a tua vida como estudante de medicina em Portugal, depois da tua chegada a terras de Macau, a terras em Portugal, em Lisboa, para estudar medicina. O que é que aconteceu ao estudante de medicina, Gabriel? Olha, aconteceu tanta coisa, menos estudar medicina, ou pelo menos acabar, vá. Bem, eu vim mesmo para estudar medicina, né? E fiz o segundo ano, depois no final do segundo e início do terceiro ano tomei a decisão de fazer uma pausa. Foram 2 anos espetaculares, foram 2 anos de adaptação a Lisboa, por um lado, para mim pessoalmente, e 2 anos espetaculares de alguém com 18, 19 até 20 anos a viver no outro lado do mundo sem os pais. Portanto, foi socialmente muito interessante, conheci muitas pessoas, fiz muita coisa giríssima, estudei também bastante. Sim, durante também. 2 anos. Estudaste alguma coisa, certamente. Certo. Até porque fiz algumas cadeiras, portanto sim, com certeza. Mas foram 2 anos muito giros e acho que foram 2 anos espetaculares para adaptação. Eu adoro Lisboa hoje em dia, já gostava bastante na altura, mas deu tempo para conhecer muito melhor a cidade e o país, que eu só tinha vindo cá algumas vezes de férias por períodos de tempo relativamente curtos, portanto espetacular. E foi uma altura muito boa para eu descobrir o que é que eu queria fazer, porque eu acho que estava em medicina, mas não sabia exatamente o que é que queria fazer da vida. Houve uma coisa engraçada que me contaste quando estávamos a preparar esta conversa, que foi a questão da distância, ou seja, tu em Macau, por exemplo, estavas habituado a ir de um lado para o outro muito rápido, porque era tudo muito perto, e depois de repente chegaste aqui e as coisas parece que são todas eram um bocadinho mais longe, e tinhas até o tudo muito distante. Exato. Eu acabava por, no início, Macau é uma cidade muito pequena, para quem não conhece. Estamos a falar, hoje em dia tem mais uns quilómetros quadrados, mas tinha 16, 18 quilómetros quadrados quando eu saí de lá. E no fundo as pessoas lá acabavam por não andar muito de transportes públicos, andava-se tudo de táxi. Ou então havia muito a lógica da boleia. O meu pai saía do trabalho e apanhava-me na escola, porque a cidade era muito pequena e dava para fazer isto até à hora de almoço. Almoçar e voltava para as aulas de boleia. E quando cheguei cá, o táxi foi um problema, porque não estava habituado a andar todos os dias nem de metro, nem de autocarro. Então gastei um valor de andar de táxis até descobrir que não era sustentável financeiramente. Aliás, aconteceu uma coisa que eu acho que não te contei, bem engraçado, que é no segundo ou no terceiro dia que eu cheguei, eu na altura estava num apartamento no Bairro Azul, ali junto ao Corte Inglês, e eu decidi que ia explorar um bocadinho a cidade. Eu entro no metro de São Sebastião, e fui até ao Saldanha. E como tive que mudar de linha de metro de azul para amarelo, eu na altura achei que eu tinha atravessado quilómetros e quilómetros e quilómetros. E continuei a fazer saí no Saldanha, continuei a passear e por aí fora, e às tantas estava cansado de decidir apanhar um táxi para voltar para casa. Aí eu fui quase insultado pelo senhor do táxi, por razões óbvias. Eu estava no fundo de António Augusto a guiar, ali já a descer para a Fontes Pereira de Melo, e tudo o que tinha a fazer é subir a rua para chegar a casa.
Só que eu não fazia a mínima ideia. Na altura não havia smartphones, não havia GPS, eu não estava preparado com mapas nem nada. E eu cheguei lá, apanhei um táxi e falei com o senhor assim, mas então é só subir. Mas é só subir? Mas eu mudei de linha de metro. Na minha cabeça mudar de linha de metro, até porque o metro que eu andava com alguma regularidade era o metro de Hong Kong. Eu ia lá muitas vezes. E lá, quando se mudava de linha de metro, ou porque eu passava debaixo do rio para o outro lado, ou então fazia uma distância grande. Claro. E então foi um bocadinho grave. Depois cheguei a casa, a minha irmã já vivia cá há alguns anos e ela explicou-me que não era assim tão longe o que eu fiz. Aliás, ia-se muito bem a pé do Bairro Azul até ao Saldanha. E tive muitas histórias dessas de distâncias, e andar perdido pela cidade na altura sem GPS. Quando comecei a trabalhar perdia-me em reuniões e as pessoas pediam-me para explicar onde é que estava e eu não sabia explicar sequer. Claro, sim. Tive uma vez uma reunião na Olga Cadaval e estava perdido no meio da Serra de Sintra e eu lembro-me de ligar para a Galileu, na altura onde trabalhava, e uma colega perguntava-me, mas onde é que tu estás? Ajuda-me, te dá algumas referências. Eu só vejo árvores à minha volta, era a única coisa que eu sabia dizer. Portanto, houve assim um conjunto de situações assim um bocadinho caricatas, mas acho que foi giro. E hoje em dia ainda me perco. Sim, e pronto, isso também faz parte, eu também me perco e vivi sempre na zona de Lisboa, tenho esta noção de morar numa aldeia que fica perto de Lisboa, ou seja, tenho essa experiência, mas é interessante ver como a questão da distância é vivida, não é? Uma questão, foi se calhar uma das grandes diferenças que tu sentiste, mais do que tu falaste a minha educação foi já toda muito portuguesa, ao fim e ao cabo. Não foi por aí, nem foi por aí, foi mais essa questão na prática, não é? No dia a dia. Eram mais coisas de rotina do que propriamente culturais. Culturalmente eu não tive choque nenhum. Mas a história das distâncias fazia-me alguma confusão. Na altura as coisas fechadas aos fins de semana fazia muita confusão aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral, que na Ásia não acontecia. Eu sentir-me, por exemplo, é muito comum na Ásia as pessoas comerem a qualquer hora do dia, ou seja, se lhes apetecerem almoçar às 11, almoçam às 11, ou às 4 da manhã jantar. E havia montes de sítios abertos. Eu quando cheguei aqui, na altura saía um bocadinho à noite, estava sozinho, aquela história toda, longe dos pais e tal, e eu lembro-me que saía, por exemplo, de uma discoteca às 3, 4, 5 da manhã e decidia que me apetecia comer qualquer coisa, e a única coisa que tinha eram os relotes e o caldo verde. E sabia-me a pouco, porque estava habituado a fazer refeições às tantas da manhã, que é uma coisa muito comum lá na Ásia e em Macau em particular. Portanto, foram mais estas coisinhas. A questão do táxi foi aí uma habituação muito difícil, de largar o táxi. Não havia Uber na altura, senão era tudo muito mais fácil. Nós estamos a falar em 1998. 98. Para Portugal. Tiveste então 2 anos a fazer de conta que estavas em medicina. Não, tu estudaste, vamos lá. Tu estudaste. Estudei, tinha bata e tudo, tinha um estetoscópio e tudo. Uma coisa a sério. Todavia, chegaste ao final do secundário e disseste, parece-me que isto não é bem para mim, vamos aqui fazer uma pausa. Quando faz essa pausa, decides ir trabalhar, certo? Certo. Inicialmente a ideia era uma pausa de 1 ano. E eu na altura tinha uma cadeira em atraso e aproveitava, fazia a cadeira. E trabalhava um bocadinho para perceber o que é que queria fazer e o que é que não queria fazer. Esse ano estendeu-se até hoje, não é? Portanto eu nunca mais retomei o curso de medicina, acabei por começar a trabalhar. A nível de distâncias é tudo em grande, a nível de pausas também é em grande. Certo, ainda estou em pausa, 20 e não sei quantos anos depois, não é? E quando estás nessa pausa, é aí que o design começa a entrar na tua vida, o marketing, contanto lá. O que é que aconteceu nessa pausa? Eu já fazia algumas coisas em termos de design gráfico para amigos. E eventualmente até quando era adolescente já o fazia em Macau. Tive a oportunidade de participar em alguns concursos que existiram lá, design, fazer sites muito simples, que na altura os sites eram, nem sequer se trabalhava com CSS, portanto era HTML puro e duro e muitos GIFs animados e por aí fora. E na altura fazia isso muito por gosto, tinha os sites pessoais, que era uma coisa que toda a gente tinha na altura, e eu tinha o meu espetacular na GeoCities, alojado lá, portanto tinha o meu site pessoal, depois tinha 2 sites que eu tinha criado sobre jogos que eu jogava e punha lá, tipo códigos e duques.
Eras um gamer? Era isso. Espera! Então o isolamento social não te faz diferença nenhuma. Opa, sabes que faz, porque tem tanta... A pica de poder jogar porque não tenho tempo é uma coisa espetacular normalmente, que é aquela coisa de aproveitar bem aquelas 2 horas à noite. Aquele intervalo. E agora, como tenho mais tempo à noite para jogar, já não me dá a mesma pica, se calhar jogo tipo 50 minutos e quero fazer uma pausa. Enquanto que numa situação, eu tenho o hábito de tirar férias para jogar. Numa situação normal, sai um jogo que eu quero, eu tiro férias para jogar. Curiosamente, eu estava de férias e depois cancelei as férias na semana passada. Exatamente por causa de um jogo que ia sair numa sexta-feira e eu tinha tirado a semana toda a seguir para jogar. A verdade é que acabei por cancelar as férias, né? Porque agora não faz sentido estar de férias, há muito trabalho para fazer de casa. E o jogo tenho jogado, mas não com aquela intensidade que eu gosto. Aquela pica, não é? E os jogos são terapêuticos, digam o que quiserem, não há nada como chegar ao final do dia de aturar pessoas e pessoas que às vezes são chatinhas e poder matar muita gente num jogo sem consequências nenhumas, é espetacular. É mesmo, eu acho que essa questão terapêutica é muito importante. Eu pratico outro tipo de terapia, é mais acompanhar cocós de animal, mas é bom, eu sou mais violento, vou matar pessoas online. Tu estás noutro nível. Tu estás noutro nível. Então, estamos na fase em que andavas ali a fazer umas brincadeiras de design para ti, para os teus amigos, e quando é que começaste a levar o design assim a sério? Olha, o design comecei a levar mais a sério, já fazia algumas coisas como freelancer, não diria sério, essencialmente convites para festas e coisas assim, para a noite, mas comecei a trabalhar mais a sério quando entrei na Galileu. Ok, eu não fui recrutado para a Galileu numa perspectiva de fazer trabalho de design de todo. Eu entrei na Galileu para um projeto que na altura se chamava de localização de conteúdos da MacroHill, ou seja, pegávamos em cursos de e-learning da MacroHill e não traduzíamos, localizávamos para português, que é diferente. Traduzir era a letra, localizar tinha que pôr o contexto, isso tudo, para que fizesse sentido à realidade portuguesa. E tinha uma parte pequena, mas de programação, porque eram cursos em e-learning, e entrei para esse projeto. Na verdade é que acabei por não chegar a localizar nenhum dos cursos, porque surgiram necessidades de alguns trabalhos de design, etc., na Galileu, e acabei por, numa fase inicial, dar algum apoio. A Galileu trabalhava com uma agência, houve um problema qualquer, eu acabei por desenrascar 2 anúncios, pensou na altura, e depois foram-me pedindo para fazer algumas coisas, ao ponto de depois terem abandonado a agência e eu ter ficado a trabalhar como designer in-house na Galileu. A ligação ao marketing surge aí também, porque tinha uma pessoa no marketing e tinha como designer. E obviamente que acabei por começar por dar apoio à área de marketing, e as coisas foram evoluindo nesse sentido e tanto eu como a equipa fomos crescendo ao longo do tempo. Nesta fase a Flag ainda não existia enquanto pertencente ao grupo? Na minha vida não. Sim. Mas a Flag já existia na altura e existia como concorrente e era um centro de formação que eu já na altura achava imensa piada em termos de negócio e especialização nestas áreas. Ou seja, para quem conhece agora a Flag não fazia parte do grupo durante algum tempo, já existia. Exatamente, do grupo, certo. Que é Galileu, Autológica e Rumos, e entretanto quando a Flag se junta a este grupo, tu acabas por ter aqui um papel começas a acompanhar, começas a fazer, tu começaste a fazer umas horas na Flag, não foi? Certo. Foi logo no início, começaste a dar algum acompanhamento à equipa, ias assim um bocadinho aquela coisa, ia lá à segunda e à quarta, só ver como é que... Certo, no início, quando foi lá, não foi logo no início, quando a Flex se integrou no grupo, não, porque já estava há 2 anos, se não me engano, há 1 ano e meio, não tenho certeza, só que eu na altura tinha além, eu na altura já era diretor de marketing da Galileu, e tinha como responsabilidade também, além disso... Gostei desse, já era diretor de marketing? Porque entretanto já tinham passado para aí 6, 7, 8 anos depois de eu ter entrado na Galileu como designer. E tinha também acumulado uma responsabilidade que era acompanhar todas as equipas de marketing da área da formação do grupo, ou seja, na altura Rumos, a Galileu, e
potencialmente a Fleck teria de fazer o mesmo. A questão é que a Fleck, na altura, nós estávamos num processo de fazer o turnover da empresa, portanto, tornar uma empresa que nós comprámos com algumas dificuldades financeiras em algo que fosse sustentável e rentável para o grupo, e então nem sequer tinha uma estrutura de marketing porque a equipa era muito pequena. E como eu não tinha uma equipa para coordenar, tinha que ir lá fazer as coisas mesmo. E na altura deu-me alguma pica, porque enquanto numa Galão, numa Rumos já não tinha tanta oportunidade de meter as mãos na massa em algumas coisas, na Fleck voltei a ter que fazer, inclusivamente fazia o design, que era uma coisa que eu já tinha abandonado na Galileu há muitos anos, porque tínhamos já pessoas para o efeito. Então cheguei à Fleck, tive a oportunidade de redesenhar muitas das coisas da comunicação da Fleck, tinha a oportunidade de começar a trabalhar o marketing de uma forma um bocadinho até mais transversal, que fosse muito além só da comunicação, portanto foi retrabalhar tudo o que era o produto, portanto nós reformulámos os cursos, reformulámos tudo o que tinha a ver com políticas de pricing, portanto é aquele marketing transversal com todos os pés, não é? E foi uma coisa interessante, só que era supostamente uma espécie de não é bem um part-time, mas só uma parcela do meu tempo em que eu ia lá às segundas e quartas fazer esse trabalhinho. Com o tempo a Fleck foi crescendo também, foi exigindo cada vez mais e também foi-me sentindo cada vez mais próximo da marca e da empresa. Eu gostava e vestia a camisola da Galileu e continuo a vestir hoje, obviamente, e da Rumos, etc. Mas a Fleck eu sentia de alguma forma que era uma empresa muito à imagem do que eu e a equipa que esteve nessa altura acabou por criar. Portanto, era muito mais a nossa imagem, não era uma coisa que já herdava crescida. Apesar de vocês não terem propriamente criado a Fleck, porque ela já existia, mas foi um processo de recriação e enfim, exatamente. De reiniciar processos, ou seja, começar de um zero sem ser um zero propriamente dito, não é? Porque já havia alguma coisa e acabaram por ter a oportunidade de fazer isso um bocadinho à vossa imagem, não é? À vossa maneira, vossa maneira da equipa, isso de facto eu calculo que tenha sido um grande desafio. E a formação em si, eu queria te perguntar, falámos muito do Gabriel, que ainda está a fazer uma pausa de um curso de medicina, diretor, e pelo meio onde é que a formação entrou na tua vida? Foi através da FLEG em si? Não, eu comecei a dar formação, na verdade antes da Galileu. Antes de entrar na Galileu, no início da pausa, eu comecei a dar formação numa entidade que hoje em dia acho que já não atua em Portugal, que se chamava Future Kids, em que dava formação a miúdos. E havia alguns cursos completamente assustadores. Eu lembro-me, por exemplo, que tinha um módulo em que eu dava a Microsoft Access, portanto com base de dados, etc., a miúdos que tinham acho que eram 4 e 6 anos, que era uma loucura. Como é que se dá base de dados a miúdos? Eu lembro-me que tínhamos bolinhas e tínhamos que explicar, arrumar as bolinhas dentro da mesma cor num saco. Era uma coisa um bocadinho absurda, mas também dava formação. Já adolescentes com 15, 16, 17, e aí era algo que eu achava imensa piada fazer e gostava mesmo de o fazer. Quando entrei na Galileu fiz uma pausa na formação e entretanto a Galileu começou a alargar também os produtos que iam de formação para áreas que me dissessem alguma coisa, nomeadamente começou a dar formação na área da Adobe. Começou com o Adobe Photoshop e na altura ainda Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, no Freehand, etc. Muitos deles já morreram, né, entretanto. E eu comecei a ser um dos formadores da Galileu nessas áreas. E ainda na Galileu comecei a dar formação também do Google AdWords, porque na altura a Galileu era o parceiro de formação oficial da Google em Portugal e eu era um dos dois, se não me engano, na altura formadores certificados. Portanto eu continuava a dar formação, mas sempre numa perspectiva da formação era dada em pós-laboral, no meu horário, portanto dentro da sala seria um formador como todos os outros formadores e recebi as minhas horas também. Foram sempre processos muito limpinhos, porque eu gostava muito que durante o dia continuasse a ter, portanto, o meu trabalho, o meu tempo para executar as funções que eu tinha, que eram importantes também, e depois, quando podia, aos sábados ou em horário pós-laboral, ia dando algumas formações, que é algo que me fascina pessoalmente e gosto muito de fazer. Quando cheguei à FLEG, curiosamente, fiz uma pausa de formação
Tu e as palmas. Não, porque eu quando cheguei à FLEC, as áreas da formação da FLEC já não eram as áreas onde eu me sentisse à vontade para dar formação. Tinha muita formação na área de design gráfico e eu já estava muito fora do mercado e eu sempre aceitei apenas formação em assuntos que eu sei que eles estão mesmo à vontade. Claro. Senão eu prefiro não dar, acho que não é justo para as pessoas que estão em sala. Então só tinha formação de design gráfico, que eu já não estava desenrascado umas coisinhas, mas já não me sentia à vontade para ensinar. Tinha na área, na altura, web design, também não era bem a minha praia, e tinha programação. E eu, na altura, ainda tinha dado alguma formação de PHP, etc., na Galileu, mas já tinha passado também muito tempo. E quando cheguei à FLEC achava que não tinha, e não havia ainda marketing digital. Aliás, eu às vezes acho que eu criei e lancei a oferta de marketing digital na FLEC só para poder continuar a dar formação. Essa é uma pergunta que eu tive de dizer. O que é que eu posso ensinar aqui? Muito bom. E acabou por ser assim, comecei, passado algum tempo lançámos a oferta de marketing digital, aí sim pude voltar ao ativo dentro da área da formação. Essa história de tirar as férias não acontece só com os jogos, tu também tiras férias, chegas a tirar férias para poder dar formação precisamente por causa daquela questão de manter as águas muito separadas, não é? O Gabriel diretor, o Gabriel formador, para uma questão de organização pessoal e uma questão também ética, não é? Eu acho que essencialmente uma questão ética, ética com as pessoas da minha equipa e dos formadores também, e também com os formandos, porque eu mesmo quando entro em sala eu prefiro ser um formador Gabriel do que ser o diretor da FLEC. Obviamente podem surgir questões que queiram vir tratar comigo, que tenham a ver com a FLEC e não tanto com a formação que eu estou a dar, mas eu normalmente prefiro até guardar isso para o final da sessão, depois da sessão, porque prefiro que as coisas não se misturem, senão às vezes perco metade de uma sessão a resolver questões que têm a ver com a FLEC, ou dúvidas que as pessoas tenham de, mas como é que eu pago a mensalidade este mês? Eu vim cá para ensinar determinadas coisas e prefiro separar os assuntos. E funciona, na verdade é que passar estes anos todos é uma coisa que eu continuo a gostar muito. Eu até, inclusivamente já me aconteceu no passado alguns formadores da FLEC que já estavam a dar formação há algum tempo na FLEC na área de marketing digital, portanto, e foi logo no início, portanto criámos os cursos um bocadinho em conjunto, 5 ou 6 pessoas na altura, e havia uma pessoa que passado para aí 2 anos para estar na formação da FLEC é que se apercebeu que eu não era só formador da FLEC. Porque nas reuniões de formadores eu era apenas um formador. E então nunca se tinha percebido, e quando se apercebeu, eu acho que foi numa reunião de kick-off que fizemos na altura do ano, e percebeu que eu ia lá falar e não sei o que a pessoa percebeu, e no final foi mas então tu és a pessoa que gera a FLEC, foi a expressão que se utiliza. Eu disse, mas não fazia ideia, e eu, mas não muda nada. Sim. Vai tudo dar ao mesmo. Por acaso acho que enquanto fui formanda da FLEG não via na FLEG, mas não sabia que eras o senhor diretor. Peço desculpa se na altura não fazia as devidas vénias. Mas exatamente, ainda hoje estou sentido aqui, Joana. Mas é precisamente por essa questão, porque, ou seja, a tua intervenção e a tua ação é uma ação de proximidade, como é aquela que é um bocadinho a cultura da própria FLEG, não é? E depois não há essa questão do diretor e do formador está muito realmente tão bem definida que quem te conhece como formador pode não saber sequer nem ter essa noção do outro papel que desempenhas e que acho que tem muito sentido essa separação. E acho que é engraçado essa descoberta de afinal peço desculpa, mas o senhor é que manda aqui nisto, é verdade, não é que sou o boss. Mas o contrário também acontece, por exemplo, às vezes vou resolver alguma situação mais complicada e vou falar ou com formadores ou com formandos, também acontece, claro. E eles dizerem, mas tu não és formador, não compreendes. Eu, como não? Eu dou muitas horas de formação também. Então agora, por exemplo, com a transição dos cursos presenciais para cursos em live training, há formadores que no outro dia ainda falei com um que me disse, está bem, mas quem dá a formação percebe as dificuldades disso, para ti numa perspectiva de negócio faz sentido, mas para quem está a dar a formação, e eu pensei, mas eu dou formação também em live training, já dei N vezes, e eu tive que explicar, mas eu também sou formador e a pessoa acho que lá entendeu, porque é a formação numa área completamente fora de marketing, então nem sequer sabia.
Acontece dos dois lados. Sim, acredito que sim, e depois tens sempre esse argumento de não, eu também sou diretor, portanto sei, enquanto formador sabes o que é que o diretor, sabes o lado do diretor e depois tens aqui esta vida um bocado dupla, digamos assim, mas bem separada. Antes de falarmos um bocadinho sobre a formação, eu gostava de abordar contigo também esta questão desta transição e desta vivência agora em life training, que foi acelerada pelo contexto em que estamos inseridos, mas queria perceber, antes de entrarmos nesse ponto, perceber quais é que são, o que é que hoje em dia te desafia enquanto diretor, enquanto formador, o que é que os projetos que estão gozo, queria perceber um bocadinho esse lado onde é que estão os desafios para o Gabriel, que fez uma pausa em medicina. E que ainda está a fazer, não é? Um dia. Há muitas coisas. Eu hoje em dia trabalho muito com pessoas, a nível de gestão das equipas, as equipas da FLEC e fora da FLEC, dentro do grupo, tenho outras responsabilidades também e que continuo a acompanhar pessoas, e das coisas que eu gosto mais de fazer é realmente fazer esse trabalho com essas pessoas. Por um lado, ver essas pessoas a ganharem responsabilidade e a crescerem, e eu sei que isto é assim meio piroso, mas é uma coisa que me dá mesmo muito gozo saber, principalmente à medida que as pessoas vão crescendo, sou eu que vou libertando de trabalho, portanto as pessoas vão ganhando autonomia e responsabilidades, eu vou perdendo, e isso permite-me abraçar outros desafios, até porque eu tenho uma postura um bocadinho estranha em que eu me farto muito facilmente de coisas. Portanto, farto muito facilmente se estivesse sempre a fazer a mesma coisa, sempre a trabalhar a mesma marca, sempre a trabalhar o mesmo produto ou o mesmo negócio, acho que me fartaria muito rapidamente. Então o facto de poder ajudar pessoas a crescer e depois passar uma série de coisas para essas pessoas e depois afastar-me para pegar noutros assuntos, acho que é interessante. E na altura, quando veio a FLEC passar uns dias, era nessa perspectiva. Portanto, tinhas outras responsabilidades, passava 2 dias por semana na FLEC a tratar algumas coisas e depois passei a estar muito tempo dedicado quase em exclusivo para a FLEC, passando só 2 tardes fora da FLEC para gerir as equipas de marketing da Galeu e da Rumos na altura, e depois hoje em dia estou a fazer já um processo reverso de como cheguei à FLEC, que é, estou um bocadinho mais cada vez estou menos fisicamente na FLEC. As equipas são muito autónomas e continuo a falar com elas diariamente, mas já não tenho que estar lá fisicamente para poder ir abraçando outros desafios dentro do Grupo Rumos, e é uma coisa que acho que é o que permite trabalhar tantos anos no mesmo sítio, e já são muitos. Eu entrei na Galileu em 2001, estamos em 2020, portanto são quantos? 19, não é? Foi ontem. 19. Foi ontem, não é? Eu não sou assim tão velho, portanto eu quase que metade da minha vida foi passada no grupo. Sim, é uma coisa engraçada. Vão ocupando diferentes espaços no grupo, não é? E o grupo foi-te dando, foi-te acabando por apresentar desafios, de facto não te chegaste a cansar, não é? Porque exatamente. São 20 anos no mesmo grupo, ok, mas são 20 anos a fazer aqui e ali com projetos diferentes, a começar, sentes que estás sempre a começar de certa forma, não é? Ou estás sempre coisas para te desafiar a começar, e isso... E o facto de estar em sala da formação ajuda também muito esse processo, porque vou tendo contacto com pessoas que estão noutras áreas de negócio, têm outras dificuldades, e que de alguma forma me permite aproximar-me aos projetos deles, não é? E conhecer outras realidades, ajudar, pensar de forma diferente. Eu gosto muito, por exemplo, de dar formação à medida para empresas, e porque muitas vezes aquela linha que separa a formação e a consultoria é muito tenue, principalmente quando é formação de marketing digital, não é? Porque às vezes querem que a formação seja tão ajustada, tão adaptada à realidade deles, em que eu não estou só a ensinar marketing digital, eu estou muitas vezes a ajudá-los a definir a estratégia que eles vão implementar. Isso é daquelas coisas que me dão imensa pica, até porque estando definido, obviamente tem de dar a formação depois como é que se implementa e depois vão-me embora. Vou fazer outra coisa e isso dá-me imensa pica. Também ver os formandos, das coisas que eu gosto mais de trabalhar nesta área é ver os formandos a terem sucesso depois da formação.
Primeiro porque posso me gabar um bocadinho eu como Fleck, né? Dizer, aquele estudou aqui, agora tem. Tu és um exemplo que eu uso também, que tu foste formanda e és formadora hoje, portanto na Fleck é espetacular. Isso são coisas que me dão muita pica saber que está a correr bem com as pessoas. E não é porque eu seja boa pessoa, é mesmo só assim porque eu também senti que eu fiz alguma coisa, tive algum impacto, mais do que ajudei o mundo. A pessoa que não é boa pessoa e que não é líder fofinho, dizer que dá mais gozo é trabalhar com pessoas e vê-las crescer. Certo. Ok, está tudo dito, não é? Ou seja, mas porque isso alimenta-me a mim próprio. É uma visão egoísta da coisa, Joana. Sim, mas é o teu, ou seja, tu não precisas ser um líder fofinho, ou tens a tua forma de estar e de lidar com as pessoas, que é muito assertiva, mas que tem sempre essa base, que é, eu quero é que as pessoas saibam fazer e cresçam e que evoluam, e que eu de certa forma possa ir assistindo e também dizer, olha, dá-nos gozo ver as pessoas a evoluir e dizer, olha, eu tive ali eu dei ali um apoio, ou eu tive um papel que seja nesse processo, não é? Isso é mesmo, isso também nos alimenta e de facto faz-nos bem ao ego. E tu deves sentir o mesmo como formadora, não é? Claro. Às vezes vemos pessoas dizendo, uau, agora estão aqui, fixe. Não, exato, e ver as pessoas, por exemplo, como eu trabalho em redes sociais, acompanho muitas redes e tento sempre fazer não é stalking, atenção, mas tento acompanhar as pessoas e conectar-me com elas nas redes, e quando tu vês assim essas pequenas pessoas a celebrarem pequenas vitórias, dizes, olha, bom, não é? Assim, dá-nos realmente perceber que aquilo que tu disseste e aquilo que tu partilhaste, ao fim e ao cabo, formação hoje em dia é muito mais do que tu estares a passar conhecimento de uma forma, eu agora vou-te ensinar, é muito mais um processo de retribuição, não é? Tu dás, o formando dá-te qualquer coisa e nós acabamos sempre por aprender também, então nesta área. E eu acho que quando a formação corre mesmo bem, vai muito além de formação, eu costumo dizer, principalmente no arranque dos cursos, alguns cursos que eu estou no início para apresentar a Fleck e fazer algum desbloqueamento entre os formandos, etc. Eu costumo dizer, se isto tudo correr bem, isto não foi, vocês não vieram cá fazer um curso de formação que dura um ano, isto eu espero que seja um processo de transformação mesmo. E acho que é um bocadinho por aí, quando as pessoas efetivamente se transformam, espetacular, apesar de só terem inscrito para aprenderem qualquer coisa, mas se isso levar com que as pessoas mudem e evoluam, para mim é fantástico. Acho que a área da formação permite-me fazer uma coisa que é, de alguma forma, ajudar as pessoas sem ser médico, que é espetacular. Olhem, por falar em mudança e evolução, olha eu aqui arranjar um gancho do tema. Assim, ultimamente, nós, toda uma flag, todo um país, todo o mundo está a viver uma fase efetivamente de mudança, e isto fez com que a flag também se tivesse que se adaptar a esta questão de nós não podemos sair de casa, estamos confinados por questões de saúde pública, e a flag não parou. Não é? A Fleck continuou e está de porta fechada, mas ao fim e ao cabo está com outras portas abertas. Como é que foi este processo de X% live training que nós já tínhamos nas nossas salas para 100% live training? Como é que foi este processo? Olha, foi muito rápido e foi muito à bruta, né? É que nós nem sequer tivemos propriamente tempo para planear muito. Houve beijinhos no pescoço. Não, eu acho é que, de alguma forma, acho que não é bem sorte, mas também é que nós já vínhamos a trabalhar com metodologias do live training há muitos anos, e eu acho que isso ajudou-nos muito a dar um salto de um dia para o outro, e como nós temos um projeto de live training a nível do grupo já há algum tempo,
Todos os anos nós vamos experimentando novas plataformas, vamos experimentando novas metodologias, etc., que nos permitisse decidir, não, é isto que nós queremos continuar a usar, é dessa forma, e então, quando isto tudo de repente mudou, nós na verdade, numa semana e meia, corremos várias fases diferentes do nosso plano de contingência, que eu achei uma coisa espetacular, porque nós demorámos 2 semanas para pensar num plano de contingência. Tinha sei 4 fases. Eu, enquanto formadora, fui recebendo informação. Certo. E então, houve informação que o pai com 2 horas, aquilo era uma coisa, e eu pensei, isto é que é um plano de contingência, não é? Que vimos agora, mas a realidade mudou. Então vamos mudar. E eu achei espetacular, porque tínhamos um plano de contingência, demorámos para aí uma semana, no mínimo, para construir, de 4 fases, com cheio de detalhes. E a gente numa semana correu as 4 fases, portanto começámos na 1, passámos para a 3, nem sequer conseguimos viver a 2, passámos para a 3 e depois saltávamos para o 4, e o 4 é onde nós nos encontramos ainda hoje, que é no fundo a fase em que nós sabíamos que tínhamos que fechar fisicamente os nossos espaços, mas que nós queríamos que a formação não fosse interrompida. Até porque isto não tem a ver só com uma questão financeira da empresa, tem a ver também com as pessoas fizeram determinados planos quando se inscreveram nos cursos, e nós temos muitos formandos que eventualmente podem ter determinadas coisas preparadas para o final do curso, nomeadamente mudar de país ou voltar para o país de origem, também temos muitos casos desses, e o facto de suspendermos a formação poderia ser em detrimento de muitos planos que essas pessoas já tinham feitos. Então decidimos, na fase 1, a fase 1 era muito focada mais na segurança das pessoas, e aí era saúde vinha em primeiro lugar. Começámos a ter os dispensadores de desinfetar as mãos, desinfetar as salas todos os dias, portanto aquelas coisas mais básicas. Saltámos logo para a fase 3, que é começar a convidar as pessoas a passar para o live training, e na altura em sala ainda era algo relativamente, era um convite. Dizíamos às pessoas, olha, quem quiser por motivos de segurança deixar de vir fisicamente, pode começar a fazer formação em live training. Obviamente que algumas pessoas aceitaram logo, mas muitas pessoas preferiram continuar a ir fisicamente, e o formador estava lá fisicamente e não havia qualquer questão. Depois saltámos logo para a fase 3, que é, agora vamos ter que ter os serviços mínimos no centro. Nós chegámos éramos só 3 pessoas fisicamente a trabalhar no centro inteiro, em que os formadores, alguns já estavam a dar formação a partir de casa, mas há outros, por condições técnicas, tinham que ir à FLEC para emitir o sinal, mas estavam sozinhos em sala já a dar formação para pessoas que estão a assistir de casa, e depois passávamos para esta fase 4 em que está tudo interrompido. Portanto, tendo uma experiência de alguns anos, ajudou-nos bastante. Não estávamos, e eu acho que ninguém estava preparado, era o volume de repente em vez de ter, nós tínhamos se calhar por noite 10 pessoas em live training na FLEC inteira, e no outro dia nós tínhamos 293 pessoas numa noite em live training, portanto é um salto gigantesco, com os problemas técnicos que obviamente surgiram. Sim. E muitas vezes problemas técnicos que nós não pudéssemos fazer nada, porque, por exemplo, a pessoa pode ter uma net fraquinha em casa. E aí a FLEC não pode fazer nada. As pessoas não terem, por exemplo, o software instalado no seu computador e não conseguem acompanhar. Portanto, há uma série de circunstâncias que fomos tentando ver se conseguíamos ajudar. A ligação à internet mais difícil, mas o não ter um computador, portanto, houve algumas circunstâncias que a gente pudesse ajudar, houve alguém que conseguiu que um amigo emprestasse, portanto, as coisas foram-se resolvendo, mas obviamente que a formação continua e está a continuar. Tivemos alguns cursos que tivemos efetivamente que suspender, porque as pessoas estarem a fazer um curso, sei lá, de After Effects, e ninguém da turma tem um software sequer em casa para testar, não faz sentido nenhum. Aí falámos com as turmas e combinámos suspender os cursos. Os outros vamos dando, obviamente que sempre com um compromisso, e eu acho que isso foi o que nos ajudou muito, porque assumimos um compromisso com os formandos que eles não iriam ser prejudicados neste processo, ok? Portanto, nós vamos dar a formação toda como estava previsto agora em live training, mas assim que as coisas retomarem alguma normalidade, seja o que for isso, né? Mas retomarem alguma formalidade e podemos voltar a uma sala, nós iríamos sentar com as turmas todas e perceber se há algumas coisas que falharam durante este período em live training, que se tivermos que ter horas extras, sessões extras, para compensar alguma componente mais prática ou algumas sessões que ficaram menos claras, que assim o faríamos. Eu acho que isso acabou por salvaguardar
muita da relação que nós temos com os formandos, porque alguns ficaram logo no início, mas eu não comprei um curso online, e nós temos que explicar, ok, mas isto não é bem e-learning, isto é live training, não é uma coisa filmada, gravada. Nós também não compramos uma vida de confinamento. Está bem, mas eu acho que nem sempre o consumidor tem que eu compreender, mas e tem alguma legitimidade no processo. Sim, claro, eu compreendo, mas acaba por ser foi uma decisão tomada por um contexto que é completamente, certo, que está fora da nossa mão, não é? Quer dizer, nós não dominamos isto, portanto aqui temos mesmo, acho que nesta fase nós estamos todos a relativizar e a estabelecer prioridades na nossa vida, não é? Consoante este contexto que é macro, é gigante, não é? Isto não é uma coisa que está a acontecer só em Lisboa. E a verdade é que acho que as pessoas relativizam mesmo. Nós temos recebido ao mesmo tempo, além de algumas pessoas não estão a gostar, etc., mas eu nunca vi clientes tão compreensivos. Do género, nós dizemos, ok, sabemos que isto falhou, sim, eu sei, mas eu sei que vocês estão a fazer o melhor. E eu tipo, isto não é comum. O ver do outro lado, mas as pessoas acham que estão compreensivas, percebem. E eu acho que a formação é um momento, hoje em dia, para as pessoas saírem um bocadinho de casa, nem que seja psicologicamente, né? Estão a ver outras caras. Eu estou a adorar falar contigo agora, Joana, porque estou a ver uma cara diferente das que eu tenho visto nas últimas 2 semanas, não é? Portanto, eu acho que a formação também tem um bocadinho disso. Uma das coisas que tu comentaste na nossa conversa preparatória foi que isto também foi uma aprendizagem para rever processos de acompanhamento dos formandos, ou seja, os pontos de contacto agora são outros, porque não há aquela coisa de entrar na flag e dizer, olha, está ali o Gabriel, Gabriel, já agora, ou eu entrar e tu dizes, Joana, já agora, e mesmo com os formandos, não é? Não vamos lá, com formandos, com colegas, com coisa que... Gabriel, interromper, mas é uma amassada, porque eu agora não consigo interromper as aulas dos outros colegas formadores, que eu tenho este hábito de bater mas isso é só pedires ao Diogo ou ao Pedro para te dar os acessos aos links das sessões deles. É isso, é isso que eu preciso. Mas tu falaste muito dessa questão de rever pontos de contacto. Sim, eu acho que isto de alguma forma forçou as empresas a rever uma série de coisas. Procedimentos, modelos de acompanhamento das equipas, de formandos, de clientes, etc. E eu acho que neste momento está a custar a toda a gente, porque é uma mudança, mas eu acho que vamos estar todos neste âmbito um bocadinho melhores no futuro. Que eu não sei se viste aquele post a circular que eu achei genial, que é uma pergunta a perguntar o que é que acelerou a transformação digital na sua empresa, e tinha lá o CEO, o CEO, o COO, e depois havia uma coisa que era o coronavírus, não é? E a verdade é que esta situação toda obrigou as empresas nós no grupo tínhamos já no ano passado iniciado o processo mais de definição de procedimentos, da tecnologia também necessária para trabalharmos numa perspectiva colaborativa um bocadinho diferente, e a verdade é que deu imenso jeito, porque chegámos a janeiro, começámos a implementar coisas e em março estamos a recolher frutos disso. E, por exemplo, eu até era uma pessoa um bocadinho resistente com algumas coisas, porque eu gosto de estar com pessoas, não tocar. Porque essa é para mim a melhor coisa desta situação toda, é não ter que tocar em pessoas, que eu sou muito esquisito com beijinhos e abraços e afins, mas gosto de estar com pessoas. Sim, és uma pessoa. E hoje em dia eu passo o dia inteiro no Teams, que é o que nós utilizamos, e vou falar com as pessoas e estou a fazer mais reuniões de acompanhamento com as minhas equipas do que alguma vez o faria presencialmente, porque não tenho deslocações para fazer. Claro. E são reuniões com qualidade, portanto acho isso espetacular, e neste momento estamos a redefinir também todos esses processos para o lado do cliente, para o formando, que é fundamental, e por isso acho que isto a médio e longo prazo neste âmbito vai ser positivo. Sim, é toda uma aprendizagem, é como a formação, é constante, estamos constantemente a aprender, seja quem está a receber, seja quem está a dar, e se, não querendo aqui romantizar esta questão, mas algumas aprendizagens vão de ficar, certamente, certo. E que essas coisas sejam aproveitadas de uma forma, que haja alguma coisa que nós conseguimos aproveitar de uma forma positiva, até para mantermos a nossa sanidade mental, que é muito importante. Aprendemos todos como é que se lavam as mãos a sério, não é?
É verdade, é verdade. Eu confesso que lavava, mas nunca esfregava as mãos tão intensamente durante tanto tempo. Segundos, não é? Aquela noção Certo. do tempo. De passar assim nos dedos Daqueles processos que todos nós não tínhamos essa noção. Claro que nós estamos agora a lidar aqui com um bicho novo, não é? Certo. Mas já havia outros bichos que se podiam transmitir e que nós realmente, Claro. uma higiene das mãos é uma coisa que nós, se calhar, muitas vezes não tínhamos. Eu acho que é mais uma questão de consciência, não é? Eu agora dou por mim a pensar, quando vou à rua ou quando recebo uma encomenda em casa, penso em todos os pontos de contacto que possa haver. Certo. Não é? E nós não temos essa consciência. Não, chega ao ponto de ser um bocadinho paranoico em algumas coisas. Eu há bocadinho tocou-me à porta o senhor dos Correios, vim cá entregar uma encomenda cá a casa e eu moro de um lado do meu apartamento é o resto do chão, portanto eu fui à janela. Mas é aquele resto do chão alto em que eu tenho que me baixar e ele tem que se esticar para me entregar a encomenda, só para eu não ter que sair de casa. E eu acho que o homem ficou assim um bocadinho espantado a olhar para mim porque eu fui à janela de máscara e de luvas para receber a minha encomenda. E o carteiro deve ter visto um chinês de máscara com luvas, etc. à janela, é capaz de ter achado ligeiramente estranho. Não sei. Sim, ele é capaz, ele se calhar não se esqueceu ainda dessa parte. E eu a seguir fui desinfetar a caixinha que chegou a encomenda, que eu sou um bocadinho, eu troquei, eu meto na banheira, depois começo a esfregar, a limpar as coisas, depois tenho que me lavar todo, tenho que trocar a roupa, mas obviamente que eu acho que assim que isto passar eu não quero fazer uma vida assim, claro, é estranho, claro. Mas eu acho que há uma série de coisas que nós aprendemos, novos hábitos, ou então hábitos que não devíamos ter perdido, se calhar no passado e que perdemos e que agora estamos a retomar, que eu acho que é muito interessante. Imagino que quem tenha cães, por exemplo, nunca passeou tantos os cães como tem passeado. Não, os meus cães, apesar de terem quintal, portanto, têm o seu espaço normal, mas eu já costumava fazer um passeio de quando em vez. Agora temos o meu cão, que é um rafeiro, vai se tornar num cão musculado. Olha, a minha gata deve estar a ter um inferno, a minha gata, porque ela simplesmente desaparece. Eu acho que ela não está habituada em ter ninguém em casa, então ela de manhã acorda, eu vou tomar café, ela vem atrás de mim, toma um pequeno almoço, chega uma determinada hora e ela desaparece de casa, e ela não sai de casa mas desaparece, esconde-se. Por volta das 7, 8 da noite, ela volta a aparecer e pede comida e pede festinhas e aí passa o resto do tempo todo sempre connosco, sem se afastar. E eu acho que ela precisa também de algum isolamento, não social, mas de nós, durante o dia, porque estava habituada a isso e nós invadimos agora a casa dela, não é? Ela está a fazer o horário normal, digamos assim. Certo. Ela continua a precisar de paz e sossego durante o dia. Sem dúvida. Sem dúvida. E os próprios animais devem estar a estranhar aqui estas invasões realmente de casa e estas saídas constantes. E pássaros que entram em casa. Pois é. Eu não sei o que é que se passa, eu tenho agora um melro que me visita a varanda todos os dias. E o pior de tudo é que tive que pôr a ração da minha gata dentro de casa, porque o melro ia lá comer a ração. E comia e fazia um cocó na minha varanda também. Não é uma coisa simpática. O problema mas é sempre o mesmo. Ele podia começar a amear, de tanto comer ração de gato. Pois, já bem o nome, é o Gaspar. Olha, vê, já tens mais um amigo. Tem que ter um nome dado por mim se eu vou limpar o cocó que ele deixa na minha varanda. Claro, sim, sem dúvida. E eu também acho que sim, acho que se é para limpar cocó tem que também saber o nome, tem que ter claro. Tem que haver um lado de uma nomenclatura qualquer, senão é um bocado estranho. Assim sempre podes dizer, vou limpar o cocó do Gaspar, não é? Dizer, não claro. Olha, Gabriel, muito obrigada por me teres recebido em tua casa. Olha, eu também gostei muito da tua. Pronto, eu fiz aqui todo um fundo mais, como é que eu ia dizer, mais à contabilista hoje, porque é mais dossiês, mas obrigada. Os dossiês todos giraços, cheios de flores. Só conhecimento aqui dentro, só conhecimento. Obrigada por esta partilha. Obrigado. Pela conversa. Nós vamos voltar às Flag Talks brevemente. Neste momento nós não temos assim um calendário definido, portanto vamos gravando, as nossas Flag Talks vão continuar a chegar-vos nos canais que são habituais,
visitem o nosso Facebook, o nosso Instagram, fiquem atentos também ao nosso site, porque nós vamos dando novidades das suas da casa e das outras Flag Talks também, que vão continuando. Obrigada por terem estado connosco, fiquem bem, lavem as mãos, protejam-se e se puderem fiquem em casa. Obrigado.